São 8h23 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9. Hoje, com muito prazer, vamos conversar com a engenheira Eloá Ramos, responsável pelo restauro da Igreja Matriz de São Sebastião, para falar sobre os detalhes e o andamento da obra. Eloá, muito bom dia, obrigado por participar conosco, para que possamos falar aí sobre essa importante obra, né, que é o restauro da matriz. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Valinhos FM. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês as experiências que nós estamos tendo aí nessa obra. Eloá, é a primeira vez que você participa de um projeto de restauro? Sim, Fernando, como engenheiro, é a primeira vez que eu participo de uma execução de uma obra de restauro. E E quais tem são... sido... Pode Pode falar. continuar, por favor. Aí Quais tem são as sido... maiores dificuldades? Bom, para mim, enquanto engenheira, a gente tem algumas dificuldades em relação ao tipo de obra, né? Não se trata de uma obra convencional, né? E sim de uma obra onde nós estamos lidando com um prédio que ele é histórico. Então, qual o principal ponto que a gente observa é a questão da preservação, né? Não se trata de uma reforma, mas sim uma preservação, um restauro, uma restauração daquilo que já existe. Bom, inicialmente vocês estão trabalhando só externamente, mas o projeto contempla também internamente? Esse primeiro momento, o que está sendo contemplado é apenas o externo, uma vez que a paróquia ela já passou por uma intervenção interna há não muito tempo atrás, mas dessa intervenção eu não participei. Gustavo, Eu faço um convite para os ouvintes que quiserem participar da entrevista, podem enviar uma mensagem, um comentário através do nosso WhatsApp 996091059. Estamos ao vivo no Facebook com imagem e som. Eloá, bom dia. E quais são as peculiaridades dos materiais que vocês usam para uma restauração? Bom dia, Gustavo. Então, por se tratar de uma obra de restauro, primeiramente é feito um levantamento por um arquiteto, pois é interessante deixar aqui bem claro que a atribuição para obras de restauro, projetos, ela é exclusivamente de arquiteto, tá? Ele é um arquiteto restaurador, é quem faz, executa elabora esses protocolos para que a gente na obra, eu enquanto engenheira, possa executá-los. Então, o importante é deixar bem claro que toda intervenção que está sendo feita está sendo orientada por um arquiteto que já tem todo o histórico, que já fez a pesquisa, que já conhece das práticas e apenas coloca isso para a gente de forma que nós possamos executar para poder preservar o original da construção. Né? Lembrando que essa construção da catedral, ela não é nada convencional, né? Ao contrário das construções que nós estamos acostumados a lidar, que trata com concreto, aço, alvenaria. Na Catedral de Valinhos, aqui na paróquia, nós não temos esse tipo de material, né? A construção da época não se utilizava disso. Então, aqui nós utilizamos o que a gente pôde se deparar ao começar a mexer com o restauro, é que a técnica construtiva da época é totalmente diferente do que é utilizado hoje. Né? E isso é um desafio muito grande para a gente, pelo menos para mim, enquanto engenheira, porque a gente conforme a gente vai fazendo as remoções, né, para poder tratar de fato as fachadas da paróquia, você vai se deparando com vários tipos de patologias que a gente chama, que precisam ser reparadas. E aí sim receber todo o protocolo de restauro que é estabelecido pelo arquiteto, ou no caso nosso é o escritório, né, responsável por toda a elaboração do projeto e protocolo para que a gente possa, de fato, executar isso no dia a dia na obra. Eloá, que material que é o revestimento externo, né? Me parece que já foi feito uma outra época, e eu me lembro
de qualquer informação, uma textura, uma mica, que material que a igreja é revestida, lembrando, né, que a matriz de São Sebastião já tem mais de 70 anos, é um projeto do arquiteto Lix da Cunha, né? Então, que material é esse que foi utilizado no revestimento? O material que nós estamos usando para fazer o restauro da fachada é um material mineral, tá? Que nós chamamos de monocapa. Ele é um sistema que ele já vem pronto para ser aplicado diretamente na alvenaria. É feito um preparo de toda essa alvenaria, existe o protocolo de remoção da camada existente, que é o que existe hoje, o que já está hoje na fachada. Nós fazemos a remoção de toda essa camada até nós chegarmos na alvenaria, fazemos o tratamento dessa alvenaria, limpeza dessa alvenaria seguindo todos os protocolos, preparamos ela, e aí sim nós viemos aplicando esse mineral, tá, monocapa, que já vem, inclusive, na cor estabelecida, né, e é feito o acabamento diretamente nele. Então, nós não efetuamos nenhum tipo de pintura posteriormente, ele já vem na cor que foi estabelecido em projeto, só fazemos a aplicação. Então, o monocapa é esse sistema de você fazer essa aplicação diretamente sobre a alvenaria já preparada e ele já dá o acabamento, né? Não é necessário outros tipos de produtos para fazerem esse tipo de acabamento, a não ser a impermeabilização dessa fachada, né, dos elementos que compõem a fachada, após um tempo estabelecido de cura para cada tipo de material que é usado. Então, ali a gente tem um mineral, que é uma base cimentícia, que demanda aí um tempo de cura média de 28 dias para poder se fazer a aplicação da impermeabilização, para preservar essa fachada, e alguns elementos que nós temos, como planos inclinados, arcos, esses são tratados com outro material, que é uma base mais acrílica, né? E essa sim a gente consegue já fazer uma impermeabilização mais rápida, não esperando tanto tempo de cura, porque a gente chama esse processo de cura-toque, ou seja, você passou, tocou, vê que já secou, você já consegue dar o acabamento da impermeabilização em cima dela. Então, assim, desculpa, pode falar. Então, assim, tendo a questão do material que a gente está usando um mineral, né? E estamos usando também um material acrílico para os ornamentos. Então, não haverá posteriormente uma pintura, é essa cor que ficará mesmo. Correto. Ele já vem na cor, foi pesquisado pela equipe de restauro de arquitetos, que a cor, o que mais se aproximava do original seria essa, então ele já vem na cor, ela não vai passar por uma nova pintura, essa já é o acabamento, sim, mas passará pela impermeabilização. Porém, o produto que é aplicado nessa fachada, ele é incolor, então ele vai manter essa cor. Nós temos algumas participações aqui, a da Clarice, a ONU, ela manda bom dia e fala, é uma igreja muito bonita e com certeza vai ficar mais linda ainda. Eloá, qual que é a diferença entre uma reforma e uma restauração? Bom, numa reforma, a gente consegue mudar várias coisas, alterar, por exemplo, um layout, ou alterar um revestimento, ou um material, ou seja lá o que for, você consegue fazer essas alterações. Já no restauro, a ordem é preservar, entendeu? Então, sempre nós vamos preservar aquilo. Não existe aquela opção de, vamos refazer de outra forma, porque assim, não. Pega-se a história, pega-se a metodologia da época, a tecnologia que foi usada, a técnica construtiva, e é feito de forma a replicar realmente de como era. Então, aqui, por exemplo, quando nós fazemos a remoção dessa camada de textura inicial que foi feita lá atrás, na época em que a paróquia foi construída, nós nos deparamos com alguns tijolos que ficam soltos, eles se soltam, né? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma recomposição de prótese, né? Chamamos assim, a gente tira esse tijolo danificado e repõe no lugar de mesma espessura, de mesmo formato, inclusive com a mesma argamassa usada na época no traço já é pré-estabelecido. Então, no restauro, nós vamos preservar aquilo que já existe. Não vamos reformar, nem mudar e nem alterar.
né? A ordem é manter o mais próximo possível do original. Engenheira Eloá, a matriz de São Sebastião foi utilizado concreto ou não? Só pilares? Pelo que nós pudemos observar nas emoções que fizemos até o momento, inclusive na parte de fundação também, porque nós fizemos alguns estudos, né? A matriz ela está toda feita sobre tijolos maciços e uma argamassa que dá indício de ser a base de cal e areia. Então, assim, nós, a princípio, não identificamos o uso de concreto e nem aço em toda a matriz. O que realmente tem ali é tijolos maciços e argamassa de cal e areia, basicamente. E aí é uma obra mais difícil, né, de ser preservada? Com certeza, né? Devido a, apesar de ser difícil de ser preservada, ela foi muito bem preservada, porque fizemos ali um estudo de fundações para ver a questão da impermeabilização e notamos que está intacta. Não foi preciso fazer uma intervenção maior, né? Como o senhor bem disse, Fernando, é uma obra do Lix da Cunha, né? E o Lix da Cunha sabia muito bem o que fazia, né? Para mim, inclusive, é uma honra poder estar trabalhando na execução de uma obra assinada pelo Lix da Cunha. É uma responsabilidade, eu acho que ainda maior, por preservar não só a história, né, da catedral, da paróquia de São Sebastião, mas também de um engenheiro do porte do Lix da Cunha que teve uma grande importância para a nossa região de Campinas. O Eloá, ainda falando um pouquinho do tempo da construção, né? Eu muitas vezes fico imaginando as dificuldades, porque vocês ainda não chegaram na frente, né? Mas os sinos que estão lá, quer dizer, sinos super pesados, numa época que não tinha guindastes, né? E que foi um trabalho aí praticamente subhumano para estar colocando, instalando a torre, os sinos, que numa época que nós não tínhamos os equipamentos que hoje a engenharia dispõe. Sim, para a época em que a catedral, a paróquia foi construída, existe até uma foto que eu pude observar no interior da paróquia, né, de quando foi construída a torre, com os andaimes de madeira na época. Eu imagino a dificuldade que não foi de fazer todo esse trabalho e quantas pessoas estiveram envolvidas nesse trabalho, nesse projeto, nessa obra, né? A gente nota a participação de várias mãos de obras, vamos dizer assim, diferentes, quando a gente começa a lidar com os detalhes que nós estamos fazendo lá nas fachadas, né? Nós temos alguns detalhes lá, alguns elementos, por exemplo, nós temos algumas cornijas, e quando você vai fazer a referência do perfil delas, nota-se uma diferença mínima entre uma e outra, e aí você já consegue identificar que várias pessoas trabalharam ali. Então, enquanto um operário estava fazendo uma parte da fachada, já existia outro fazendo outra parte, outro fazendo outra parte, e aí você vai vendo essa peculiaridade entre um elemento e outro, dessas várias mãos envolvidas, né? E isso é muito interessante, porque hoje a gente faz uso de formas, a gente padroniza, né? Os materiais, a tecnologia disponibiliza para que nós conseguimos fazer as coisas mais rapidamente. E naquela época, o que a gente notou é que tudo era feito de forma artesanalmente. Então, foram muitas mãos envolvidas para se chegar no que chegou hoje, né? E realmente, da dificuldade de colocar aqueles sinos lá dentro, utilizando-se de andaimes de madeira, né? Conforme a foto que eu pude observar lá na paróquia, e hoje a gente tem uma estrutura desse porte em andaimes metálicos multidirecionais que se adequam perfeitamente a qualquer tipo de formas, né? Sendo ela reta, sendo ela com alguns tipos de ângulos, de inclinações. Então, assim, isso também mostra o quanto a engenharia em si vem evoluindo conforme as coisas vêm acontecendo, né? E os operários? Por ser uma obra de restauração, os operários eles precisam ter uma especialização a mais, uma formação a mais? Olha, nós contamos hoje com uma mão de obra
que eles foram treinados especificamente para esse tipo de obra. Tá? Então, os colaboradores, hoje a empresa que está executando a obra, que segue na execução da obra, é o grupo AS Engenharia. Eles assumiram, né, a continuação aí da execução da obra da igreja, e os funcionários, né, os colaboradores que estão na execução são os mesmos desde o início. Eles receberam um treinamento, tá? Inclusive nós temos assessoria de restauradores para execução de formas, de recomposição de algum ornato específico. Então, assim, é uma mão de obra diferenciada, sim. Só que o que conta também é a disposição deles em aprender essas novas técnicas. Eu creio que para eles também não foi fácil. E até é interessante deixar um ponto aqui na dificuldade que se tem desse tipo de mão de obra, né? Abrindo um parênteses aí na pergunta, na colocação, Gustavo, hoje a gente tem um déficit muito grande dessa mão de obra por parte de restauro, né? É um trabalho mais artesanal, como eu disse. E a engenharia da atualidade, ela requer mais produção, né? Enquanto menos tempo, mais produção, que é uma prática que não se aplica ao restauro. O restauro a gente não consegue medir ele por produção, nós conseguimos medir ele pelo trabalho bem executado. E às vezes a gente estima, né, um prazo para executar determinado serviço dentro da obra como um todo, e nos deparamos com uma dificuldade muito maior do que aquelas que nós prevíamos, né? Então, isso é o restauro. A gente acaba lidando com vários desafios e é no dia a dia. E a gente só vai ter conhecimento desses desafios conforme a gente começa a avançar com a obra, né? E aí sim eu preciso contar com a ajuda aí dos nossos colaboradores, né, nessa tomada de decisão, de sentarmos, de decidirmos quais as intervenções, sempre amparado pelos responsáveis pelo projeto, que é um importante. Vale lembrar que eu não tenho autonomia para mudar absolutamente nada em relação à execução, a não ser que seja previamente autorizado pelos responsáveis. A gente senta, a gente discute, fazemos reuniões constantes para que a obra seja feita da forma correta, né? Então, o restauro, ele tem essa peculiaridade de você ter que realmente sentar, observar e até, às vezes, estudar um pouco, né? Dependendo daí do tipo de arquitetura e construção que você está mexendo. Eloá, eu estou vendo aqui uma revista, né, histórica, e tem a informação que a matriz, né, o lançamento da pedra fundamental aconteceu em 4 de junho de 1939 e a sua inauguração em 19 de março de 1944. Quer dizer, foi muito rápido, considerando, não é, que foi um trabalho, na maior parte, por voluntários, o aterro, o desaterro aonde precisava, porque é um terreno inclinado, eram carroças, né? Então, foi uma obra muito rápida, principalmente para a época e pela qualidade, né, que foi executada. Sim, sim. Inclusive, essas datas de lançamento da pedra fundamental e de inauguração da paróquia constam na fachada principal, né? Existe uma placa lá que coloca essa data, assim também como tem uma plaquinha de bronze lá com a assinatura do Líquido da Cunha enquanto engenheiro e arquiteto dessa obra. Sim, para a época foi uma obra relativamente rápida, né? Levando em consideração, vamos abrir aqui um parênteses, com a Catedral de Santa Ana de Botucatu. Lá, a obra durou cerca de 17 anos, né? Então, assim, para Valinhos, para o porte da obra, para a época, com certeza foi uma obra relativamente rápida. Mas aí, a Fernanda, como você bem mesmo colocou, nós tínhamos muitas pessoas envolvidas, muitos voluntários envolvidos, né? Muita gente envolvida não só com a obra, mas com a causa da obra, né? E aí você vê que a coisa caminha bem, vai bem, porque eles estão emocionalmente envolvidos, além do profissionalmente envolvido. Hoje, como eu coloquei aqui, a gente tem uma dificuldade com mão de obra para restauro, porque
para você construir, fazer uma obra do zero, ela sempre vai ser mais rápida do que se você for reformar ou restaurar. E eu ainda me arrisco a dizer que para restaurar ainda vai se levar mais tempo do que para uma reforma, né? Então, como a ordem do restauro é preservar, o cuidado é redobrado, né? Às vezes, como eu disse, envolve um pouco de você parar e estudar para saber como era na época, para você poder preservar o máximo possível, né? É você resguardar a identidade daquele local, a identidade daquele prédio, né? A identidade, a cultura das pessoas envolvidas, porque o patrimônio é isso, é o envolvimento cultural, né? É a identidade das pessoas, a cultura das pessoas que convivem naquele lugar, e isso é representado nesses prédios históricos. E a paróquia de Valinhos, ano passado, ela foi eleita a primeira maravilha dos valinhenses. Então, a gente sabe que as pessoas têm muito amor por essa igreja, né? E a gente acaba se envolvendo com isso enquanto a gente está executando essa obra. Não tem como você se envolver com isso também, né? A gente acaba tendo esse amor junto ao prédio, à história, à obra, ao andamento. A gente se envolve emocionalmente também, não só no profissional. Eloá, em relação à segurança específica dessa obra, como ela é feita a segurança? Bom, os funcionários que trabalham na execução da obra, eles têm o treinamento para desenvolver esse trabalho em altura, né? Todas as pessoas que acessam essa parte, elas são treinadas recebem um treinamento de acordo com a NR 35, que é para trabalho em altura, tá? Os funcionários, eles são a gente pode dizer que os nossos colaboradores estão bem atentos quanto a isso. Até o momento, nós não tivemos nenhum tipo de acidentes, né? As coisas vêm correndo muito bem. E é indispensável que as pessoas que acessem saibam o que estão fazendo, né? Porque trata-se de um andaime muito grande, né? Para esse tipo de obra. Então, a segurança para a gente é o primeiro ponto, né? A questão de segurança a gente não discute. Tem que estar de acordo com aquilo que é estabelecido, não só para cumprir apenas uma regra, né? Mas é preservar a vida. Acho que é o mais importante. E é uma obra extremamente com inúmeros detalhes, né? Se a gente for um observador atento, né? Desde da base, o trabalho com pedras, né? Os detalhes posteriores, os vitrais, quer dizer, que demanda-se muito cuidado em toda a elaboração do restauro. Sim, é uma obra que tem muitos detalhes a serem observados, né? Desde a simples fachada, que a gente chama de um plano comum, até pilares, planos inclinados, alguns detalhes dos arcos, alguns capitéis, colunas, enfim, é uma infinidade de detalhes. E conforme a gente vai avançando, a gente vai observando ainda mais. É que as pessoas que passam na rua veem meio de longe. Agora, a gente que está ali, a gente tem esse privilégio de observar mais de perto e ver como eles foram ricos nessa questão de executar esses detalhes. A riqueza de detalhes é impressionante. Tá certo, então. Gustavo, mais alguma pergunta? Lembrando, né, que essa é uma obra do arquiteto, né, Lix da Cunha. Ele era arquiteto ou engenheiro, Eloá? Ele tinha as duas formações, era arquiteto e engenheiro. E ao dinamismo, né, do padre Bruno, do Monsenhor Bruno, né, que foi um sacerdote extraordinário, liderando a construção da matriz de São Sebastião. E o local onde ela está localizada também é privilegiado. Então, realmente é a maior maravilha de Valinhos. Eloá, nós queremos agradecer a sua participação, sucesso nesse trabalho, porque é muito interessante a gente conhecendo a história, né? A participação, o envolvimento que a Igreja Católica teve, a matriz de São Sebastião, em toda a história da cidade. E aí vem Festa do Figo, aí vem as entidades assistenciais,
enfim, há um envolvimento muito grande. Então, parabéns por esse trabalho a toda a equipe e muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco. Um bom dia a você. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco a respeito dessa obra, que eu acho que todos têm bastante curiosidade em saber, né? A gente nota isso quando nós estamos trabalhando ali, as pessoas param, olham, tiram fotos, né? É muito bom saber que o trabalho está sendo visto com bons olhos, né? Estamos fazendo o nosso melhor, como eu disse, o grau de dificuldade ele é bem grande, não é uma obra comum, mas a partir do envolvimento aí das pessoas comprometidas, tanto na empresa que está executando, no grupo, quanto dos arquitetos responsáveis, quanto do próprio padre Dalmiro, que tem acompanhado isso de perto, isso é muito motivante para a gente que está lá no dia a dia da obra, né? E estamos ali à disposição. Às vezes as pessoas batem lá para perguntar em algumas coisas, mas na medida do possível, a gente vai conversando, a gente vai atendendo e esperamos aí entregar, ao final dessa obra, entregar uma igreja totalmente nova, né? Mas preservando sempre a originalidade dela desde o início. Muito obrigado, um bom dia a você. Obrigada, bom dia, gente. Até mais. São 8h49. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida